Boa tarde, estamos começando a nossa sequência de entrevistas de hoje, quinta-feira. Estamos aqui com Antônio Marmo de Oliveira Júnior, é isso? Não, da Cunha Oliveira. Antônio Marmo da Cunha Oliveira, com o seu entrevistado e para dar continuidade no seu quarto programa Coisas de Taubaté e do Mundo. Boa tarde, Marminho. Boa tarde, Edson. Fiquem à vontade para conversar. Então, eu estou aqui com o meu companheiro correligionário de partido, Edson Fernandes, que até é bom mostrar, porque antes que as pessoas pensem que o pessoal só tem 3 pessoas ou 4, tem mais pessoas aqui sim. E hoje nós vamos falar de terceirizações ou parcerias público-privadas. Eu acho que já nos outros programas eu consegui passar uma ideia, Edson, que a grande parceria público-privada, que existe há uns 5.000 anos talvez, chama-se sistema capitalista. Não foi só Marx e o seu colega Engels que perceberam uma coisa. Outros pensadores, economistas também perceberam a mesma coisa e já notaram. Como John Maynard Keynes, que é o seguinte: o sistema capitalista não é aquele que é baseado somente na iniciativa privada, em que a iniciativa privada atua sozinha e sem interferência do Estado ela prospera, que tem a mão invisível do mercado, até porque a mão invisível do mercado é matematicamente impossível. Já se demonstrou, não existe previsibilidade de ordem nem de causa. Mas a grande parceria público-privada é o sistema capitalista porque o Estado é o principal financiador da iniciativa privada no capitalismo e é o principal organizador da economia. E o Keynes já dizia: o Estado incorre em déficit para que a iniciativa privada prospere, e incorre em mais déficit ainda para superar as crises, criando demandas, dando isenções ou alívios fiscais e às vezes concedendo subsídios ou empréstimos num tempo em que os bancos não estão para emprestar para as empresas. Essa é a grande verdade do sistema capitalista. E nós estamos vendo agora com essa MP dos portos, que já teve um deputado que chamou dos portos, e eu digo dos mortos, porque eu vou falar? Que é o seguinte, pouca gente está sabendo. Os portos no Brasil têm de 3 tipos. Tem os portos públicos, os portos privados e os portos mistos. São essas 3 categorias. Não fará diferença nenhuma, porque cada porto tem uma operadora. E a operadora portuária, lá você presta atenção, normalmente no Brasil atualmente é uma empresa privada. Se a empresa é dona do porto, é natural que ela seja a própria operadora. Mas se o porto é público, é sempre terceirizado para um. E se o porto é misto, também vai ter uma terceirizada. Quem manda nesse sistema portuário, ao fim das contas, tão poucos são os donos de portos ou operadoras de portos. Quem manda são as empresas que fazem os fretes e os aluguéis dos barcos, chamadas armadores. São elas que equipam os barcos e exploram comercialmente os barcos. E elas é que ditam os preços desse mercado. São 10 companhias e elas controlam 70% da atividade portuária no Brasil. 10 companhias, imagina só. Entre elas estão Daniel Dantas como dono e Eike Batista, o Eike Batista. Olha só. Muito bem. Como se não bastasse tudo isso, os portos, que são de propriedade de empresas, já estão transportando mais cargas que os portos públicos. Tá? O governo mandou uma MP agora para o Congresso, a título de resolver o gargalo da logística. Logística é um termo bonito para falar transporte para atividade econômica, gente. Para resolver o gargalo da logística, né, para o Congresso, que na verdade é para aumentar a terceirização dos portos.
permitindo que os portos que são de propriedade particular possam transportar todo tipo de carga, vão desovar todo tipo de carga de qualquer empresa, não vão ter mais distinção nenhuma das regras para os portos públicos e para os portos privados. Ora, isso vai ser muito interessante para as empresas que já ganham com isso, mas não vai resolver o problema dos portos do Brasil, porque o problema dos portos do Brasil começou há mais de 40 anos, quando os militares golpistas decidiram que eles iam desmantelar o sistema férreo do Brasil e substituir pelo transporte rodoviário. E a partir daí nós condenamos os nossos portos a serem grandes estacionamentos de shopping, só que com caminhões. Porque um caminhão sozinho transporta menos que um único vagão de trem. É lógico, um único vagão de trem sozinho já transporta mais que o maior dos caminhões. E as estradas não têm investimento. Não tem investimento nas estradas, ou seja, e quando o grosso da carga do Brasil é transportada por rodovias, é lógico que não vai haver estacionamento nenhum, em porto nenhum que chegue, porque não dá. As empresas estrangeiras que exploram o minério no Brasil, elas fizeram questão, enfrentaram as multas do carro e disseram, não, vai ser para o trem. Porque é lógico. Baixar o custo. É baixar o custo e viabilizar, porque senão não sai o minério do Brasil. Essa é a questão. E, vamos e venhamos, você também não vai mudar por decreto uma situação que não tem investimento. Bastava descentralizar também um pouco mais os portos de Santos e de São Paulo, colocar o que é produzido no Nordeste, sair pela Bahia, por Salvador, o que tem no Norte, sair pelo Porto de Belém, como era antigamente. Né? Mas nada disso, tudo num lugar só, nada disso vai ser feito. Mas o que eles querem fazer é aumentar as terceirizações, que não vão custar menos para o governo federal nem para os governos estaduais. Por quê? Porque essas terceirizações serão feitas com financiamento do BNDES. Olha só. Então, a lógica do capitalismo nos últimos 4.000 anos continua a mesma. Vocês falam governo Dilma, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Fernando Collor. Mas a lógica do sistema transcende esses governos. Porque o que é essa MP dos portos quer? É dar mais lucro para a iniciativa privada, para quem já está lucrando com isso. E não resolver o problema prático. Que, se fosse resolvido, poderia contrariar esse ou aquele interesse que eles não querem mexer. Certo? Mas nós não temos só novidades do plano nacional. Nós temos agora, vou pedir ao nosso amigo Edson, que é correligionário meu, pessoal, que atua também no sindicato de servidores municipais, para falar da questão das OS. Então, nós tivemos aí na votação das OS na Câmara Municipal De Taubaté. de Taubaté uma emenda que retirou da aprovação da lei a saúde e a educação. Isso daí foi feito pelo vereador Salvador Soares, do PT, e na última hora os vereadores apoiadores do governo entraram com uma medida idêntica, porque eles sabiam que ia ser retirado mesmo. Ela é muito impopular, essa medida, ia ter um ataque imediato, então eles tomaram a dianteira e entraram também com a emenda excluindo educação e saúde da mão das OS. Mas acontece que isso tem um endereço certo, né? Está sendo trabalhada o retorno a essa proposta através de um vereador que está articulando a aprovação a toque de caixa da entrega da saúde e da educação para as OS.
Explica o que é OS. O que é OS? Em 98, o governo Fernando Henrique foi aprovada uma lei 9.637, que instituía as OS, são organizações sociais. A ideia é que, bom, começa assim, o governo ele tem um trabalho muito árduo de driblar a lei para fazer cumprir a sua obrigação. Então, ele tem problemas com pessoal, com gasto com pessoal, problema de licitação e tal, que sempre esbarra na questão econômica. Ele gostaria de pular essa parte. E ele não pode fazer isso dentro da lei. Então, a OS cumpre esse papel. Quando o governo entrega na mão da organização social, a tarefa de cuidar, por exemplo, da saúde, ele pega a verba destinada à saúde, que aqui em Taubaté, entre saúde e educação, nós estamos falando de 40% da receita, da despesa do governo. É considerável, é muito dinheiro. Ele pega esse dinheiro e dá na mão da OS. Nesse ato fica excluído o setor dentro do governo que cuidaria dessa parte, que faria esse papel. E a organização social, pela sua constituição, pela lei, ela está isenta, inclusive, da fiscalização interna. O Ministério Público não pode requerer visão das contas da OS. O Tribunal de Contas não pode gerir a conta da OS, porque, afinal de contas, ela é uma empresa privada. Então, ela fica imune às ações de fiscalização do governo. Ela não precisa fazer licitação. Ela não precisa fazer concurso público. Então, isso resolve o problema do governante. Ele se livra dessa tarefa e consegue um parceiro na iniciativa privada, que eventualmente vai ser seu apoiador de campanha, e a gente conhece essa história. A história é velha. Então, eu acho que a gente deixar passar isso em Taubaté pode ser um duro golpe para o povo taubatiano, para o trabalhador taubatiano. E essa é uma luta que vem sendo feita não só pelo PSOL, é uma luta de vários movimentos. Existe fórum de saúde estadual, fórum de saúde nacional, os conselhos de saúde, ações dentro do Ministério Público já tramitando e criminalizando as OS. Existem casos escandalosos, em São Paulo principalmente. Tem casos, por exemplo, uma forma que evidencia a ação comercial da OS. Uma das entidades que administra uma rede de hospitais, agora não vou me recordar qual é, em São Paulo, é um grupo de empresários da construção civil que se uniram e formaram uma OS. Ou seja, não existe nenhum vínculo com um histórico de afinidade. Não, é uma empresa comercial que toma dinheiro público para fazer de conta que administra. Trabalha e administra esse Tanto dinheiro. é que as principais ações do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, são contra a ineficiência das OS. Para começar, a remuneração da OS é feita pelo seu poder constituído. Ela tem a capacidade de administrar X, então ela recebe X. Não interessa se ela faça ou não. Não existe fiscalização disso, do que ela produziu. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado tem ação contra várias OS, porque isso daí é por estimativa, porque ele não tem acesso aos dados, né? Ele vê o que sai de dinheiro do governo e o que é produzido. Por comparação, é feita uma avaliação do que foi produzido. Mas quem faria essa auditoria? Teria que ter uma auditoria nisso, não teria? Na realidade, a gente faz estudos comparativos. O governo, nessa mesma condição, há 2 anos, tinha atendimento tal.
E hoje, depois de passado pelas OS, o atendimento é tal. Quanto custou antes e quanto custou agora? Você faz a conta. Ou seja, a conclusão que o Tribunal de Contas chega, que o Ministério Público chega, é que o custo subiu, o atendimento, o número de atendimentos caiu, a qualidade do atendimento piorou. Né? Então, isso é uma coisa assim, que já foi constatado, não é mais, é indefensável. Indefensável pela quantidade de vozes que se manifestam nesse sentido. Dentro do governo até. No Ministério Público e nos movimentos sociais, sindicatos, movimento estudantil, os fóruns de saúde, todos estão se mobilizando. Existe inclusive uma DIN, uma ação direta de constitucionalidade contra essa lei que criou a OS. Aliás, essa DIN é de 98, do mesmo ano em que foi aprovada a lei, apontando problemas graves nessa lei. O fato, por exemplo, dela da OS ser imune à fiscalização interna dos tribunais de contas, do Ministério Público. Outra coisa, dela não precisar fazer licitação, dela não precisar fazer concurso público. Ela é uma caixa preta. Né? Então, isso compõe a ação direta de inconstitucionalidade. Só que a DIN, ela vem rolando no Supremo Tribunal Federal há quantos anos? 8 anos. Uhum. E mais, né? 98 nós estamos... Não, mais de 8 anos. 2008, 2008 já são 10. Já são 15 anos. 15 anos. Ela vem rolando há 15 anos. Houve vários momentos em que a pressão dos movimentos levou ela às portas de um julgamento final, mas aí surgiram problemas, vistas e obstruções e ela não foi julgada. E existe um encontro agora em setembro, foi agendado com vários ministros do Supremo e os movimentos que estão requerendo a aprovação o julgamento dessa DIN, né? E parece que em setembro a coisa deve assumir um caráter mais claro. Mas é muito interessante que às vésperas desse confronto, a Câmara de Taubaté venha ressuscitar a ideia de entregar a saúde e a educação. São os dois mais importantes, né? Os dois mais importantes para a população e nós no CAIX. No CAIX também. O hospital regional, o antigo Hospital Santa Isabel, ele se tornou um hospital público, mas foi entregue a uma OS depois, uma organização social. Mas não é um OS. Não é um OS. Não é OS. Não é uma terceirização. Agora já é uma terceirização. É uma terceirização. É uma empresa privada. Houve uma época que era uma organização social. De gerenciamento. Agora é uma empresa. É uma empresa. E também houve também a ideia de terceirizar a administração do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tentaram. Tentaram, houve isso. E o aspecto que mais me chama a atenção nesses casos não é que tenham pessoas que defendam isso, que eu olho pelo mundo e eu vejo pessoas das mais diferentes posições ideológicas, programáticas e tal, mas o que eu vejo é o seguinte, é que quando isso acontece, por exemplo, na Inglaterra, normalmente isso aparece no programa de governo do partido que se propõe a fazer isso. Isso é dito durante a campanha e bem antes da campanha. De forma que quando, por exemplo, é o Cameron ou a Margaret Thatcher que propõe uma coisa dessas, os eleitores sabem que isso vai acontecer, porque está no programa de governo. E eu duvido que essa terceirização para organizações sociais tenha sido aprofundadamente discutida durante a campanha. Se foi mencionada, que eu não me lembro, deve ter sido en passant. E de repente ela surge assim,
Com a força para ser uma aprovada. força para ser aprovada. Mas ela E não há, oportunista. e é oportunista, e não há ainda um plano de governo quadrienal enviado à Câmara, que deve ser enviado esse ano, e que o prefeito vai ter que fazer consultas populares antes de enviar seu projeto à Câmara, como manda o Estatuto das Cidades. Eu quero dizer o seguinte: na democracia, o povo tem o direito de errar, sim, ele pode tomar decisão. Mas o que não pode acontecer na democracia é que a decisão errada seja tomada pelo governante sem que o povo antes saiba disso. Isso já é inadmissível. Isso já é... Se o povo quiser votar num programa de extrema-direita, que é um programa contra a maioria deles, é uma escolha, é um direito a errar do povo, mas eles pelo menos saibam disso. O que não pode acontecer é o que acontece no terceiro mundo, que daí fica a democracia de Araque, em que as pessoas pensam que estão votando em programas socialmente orientados, vamos dizer assim, que estão pensando em tirar da exclusão social a grande maioria, melhorar a qualidade dos serviços públicos, retornar para os cidadãos os impostos deles, quando o que acontece depois não é nada disso. É um programa extremamente privatista que só quer majorar o lucro da iniciativa privada e pior, às vezes nem é do setor produtivo, na maior parte das vezes é do setor especulativo. Dá estradas que já estão construídas para empresas privadas cobrarem pedágio. Olha, isso daí é um negócio que nem pai ou mãe faz para filho. Gente, mas isso revela a função do Estado. é a função do Estado. A função do Estado, ela o Estado não é o capitalismo não se apropria do Estado. O Estado é nascido junto com o capitalismo. Né? Ele trabalha com quatro mãos. Você não trabalha a quatro mãos. Né? Se o Estado fosse um câncer, ele já estava em metástase há muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. É importante colocar que trabalhos como esse das OS aqui em Taubaté, essa discussão seria obrigatória ser feita sobre uma audiência pública. Não houve audiência pública e provavelmente não vai haver. Então, quando há, aparecem muitas poucas pessoas na Câmara. Não tem divulgação. Não tem divulgação, eles então, não fazem do jeito correto. Uma luta imediata nossa seria, daqueles que gostariam de ver a coisa acontecendo diferente, seria lutar para que essas providências imediatas, pequenas, fossem constituídas. Audiência pública, divulgação das sessões importantes da Câmara, né? Ter uma condição de que o trabalhador vá à sessão. A sessão era às 3 horas da tarde, nem sei se continua outra. 3 horas da tarde. Como que o trabalhador pode ir numa sessão às 3 horas da tarde? Como ele vai ficar sabendo? Como ele vai ficar sabendo? Mas mesmo que ficar sabendo, como ele vai? Ele vai sair do emprego e falar, eu vou ver a discussão das OS na Câmara? Não. Sessão de Câmara tem que permitir que o cidadão, o trabalhador, participe. Ele precisa ser comunicado, precisa ser feito num tempo em que ele possa estar presente, para criar uma cultura do povo acompanhar o seu destino, feito através dos vereadores. Isso. É isso. Tá? Bom, gente, vamos finalizar. Ainda tem assunto da pauta da política regional, que nós não vamos abordar hoje, que é a eleição disputada por tucanos e petistas no Sindicato dos Metalúrgicos. Ai, que ficou essa pendente, né? Pois é, mas ainda vamos falar disso. Vamos ver se conseguimos abordar esse assunto com alguns sindicalistas para ouvir os lados, né? Uhum. Vocês vão até achar estranho, mas Birubiru e Isaac do Carmo estão em campos opostos depois de muito tempo, hein? Obrigado, gente. Leiam o Diário de Taubaté.